Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Vamos dar sequência aqui à nossa aula de direito eleitoral. Falamos na aula passada sobre o processo eleitoral, que ele se inicia a partir do momento que se abre o prazo para a realização das convenções partidárias e que ele se encerra não no pleito, mas sim com a diplomação dos eleitos. Então, esse processo eleitoral ele vai se perdurar ali, vai durar, né, das convenções até a diplomação dos eleitos. Além disso, foi destacado que para fins de apuração de condutas vedadas, né, no artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504/97, nós teremos o chamado ano eleitoral. E aí sim, o ano eleitoral ele começa em janeiro do ano da eleição e vai até dezembro do ano da eleição, certo? Mas não pode se confundir ano eleitoral com processo eleitoral, beleza? E em relação às convenções partidárias, as convenções é o momento no qual os partidos políticos eles escolhem os seus candidatos, a sua chapa de vereadores na eleição municipal, né? E também se vai lançar alguém para o cargo majoritário, ou se vai lançar para vice, ou se vai se coligar. Lembrando desde já, como sempre, né, que a coligação para as eleições proporcionais não é mais permitida. Também foi dito que não há vinculação entre as coligações a nível federal, estadual e municipal. Isso está expressamente na Constituição. Tranquilo? Então, vamos dar sequência, só destacando mais uma vez que as convenções elas podem ser realizadas de 20 de julho a 5 de agosto. Tranquilo? Vamos falar agora da próxima etapa, da próxima parte após a realização das convenções. É preciso o quê? É preciso que os partidos levem a registro os seus candidatos à sua chapa. Tranquilo? E qual que é o prazo para se levar o registro dos candidatos dos partidos políticos? O prazo está lá no artigo 11 da Lei 9.504/97, que fala que os pedidos de registro devem ser feitos até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano do pleito. Então, os partidos eles têm até o dia 15 de agosto, lógico, depois de realizadas as convenções partidárias, para levar os seus candidatos a registro na Justiça Eleitoral. Então, primeiro destaque, quem que é responsável pelo registro? Não é o próprio candidato. Quem deve levar a registro os candidatos é o partido político e não a pessoa que está se candidatando. Mas, professor, e se por um acaso o candidato foi eleito na convenção partidária, entretanto, o partido, por má fé ou por dissídia ou por qualquer outro motivo, acabou não levando a registro o seu nome lá na Justiça Eleitoral, tá certo? Se não foi realizado o registro de candidatos que foram escolhidos ali em convenção, após a publicação da lista pela Justiça Eleitoral, esse candidato ele tem o prazo de 48 horas após a publicação para requerer individualmente o registro, tá bom? Então, deixando claro, a responsabilidade de levar a registro os candidatos escolhidos em convenção partidária é do próprio partido político. Entretanto, após isso, na verdade, né, a Justiça Eleitoral ela vai publicar uma lista dos candidatos que pediram registro de candidatura. Se por um acaso um candidato que foi escolhido em convenção partidária, mas por algum motivo não teve o seu nome na lista publicada pela Justiça, ele tem um prazo de 48 horas após a publicação da lista para requerer individualmente o seu registro de candidatura, tá certo? Além disso, nós temos a situação de candidatos que venham a ter seu pedido de registro indeferido, né, ou venha a ser considerado inelegível, e aí, ou até mesmo falecimento, né, e aí, o que acontece? É possível substituir o candidato? Imagina a situação de um candidato que foi escolhido em convenção partidária, entretanto, teve o seu período indeferido pela Justiça, ou até mesmo se constatou ali a presença de uma inelegibilidade, o que impediria o seu registro de candidatura. Nesse caso, os partidos eles podem sim realizar a substituição. Também há casos de falecimento do candidato,
e aí também nós temos um prazo. Quando nós estamos falando em relação à substituição do candidato, o prazo para ocorrer, né, essa substituição pelo partido político é de até 10 dias após a notificação do fato. Então, se a pessoa teve o seu pedido de julgado indeferido, a partir desse julgamento, do indeferimento do pedido, vai contar 10 dias para haver a substituição deste candidato. A mesma coisa do falecimento. Se a pessoa falecer, tem 10 dias da ocorrência do fato, da notificação do fato, para substituir esse candidato e manter ali a sua chapa completa ou a sua chapa mais encorpada, tá certo? Mas tem um porém, essa substituição deve ocorrer em até 20 dias da data do pleito, mas com a exceção do caso de falecimento, que pode ocorrer a qualquer tempo. Por que isso, professor? Porque é muito comum candidatos, especialmente a cargos majoritários, prefeito, presidente, governador, mesmo sabendo de sua inelegibilidade, mesmo sabendo que não poderia ser candidato, segundo a lei, entrar com um pedido de registro e até o processamento, julgamento do seu pedido, continua, ele faz campanha normalmente, ele segue toda a questão como se fosse um candidato regular. E aí, lá, 3 dias antes do pleito, ele desiste da candidatura e o partido substituía esse candidato por um outro, se aproveitando, logicamente, da própria foto do candidato nas urnas, se aproveitando da campanha que foi feita toda com o nome do candidato. Então, se utilizava isso, principalmente com esposas, né? O candidato estava inelegível, ele levou até onde deu, e aí, perto da eleição, trocava pela esposa, e a esposa ganhava a eleição, porque as pessoas achavam que estavam votando naquele candidato. Então, para se evitar isso, hoje há uma regra que a substituição pode ocorrer, mas ela deve ocorrer, primeira regrinha, 10 dias após a notificação do fato, e, ainda assim, tem esses 10 dias para substituir o candidato, tem que ocorrer 20 dias antes do pleito, para se garantir aí um tempo hábil, tanto para a justiça trocar toda a questão da urna, o nome e a foto do candidato, bem como para a população ter conhecimento de que houve a troca, houve a substituição do candidato. A exceção fica, lógico, por conta do falecimento, que aí o falecimento, a qualquer tempo antes do pleito, pode haver a substituição. Beleza? E aí, professor, eu lembro que você falou que dá para entrar com uma ação, né, em relação ao registro. Verdade. Quando a justiça publica aquela lista dos candidatos que tiveram o seu pedido de registro efetuado pelos partidos políticos, abre-se ali um prazo, né, para se entrar com uma ação de impugnação do registro de candidatura, a chamada ARC, que veremos com maior detalhe na aula própria das ações e recursos eleitorais, tá certo? Além disso, pode ocorrer aquele candidato que tenha pedido registro, o juiz ali eleitoral tenha indeferido o registro e ele tenha recorrido para instâncias superiores, para o TRE, para o TSE. Neste caso, o que acontece? Tem um artigo na lei, que é o artigo 16A, que fala especificamente sobre esse caso. Nesse caso, a pessoa que concorre sob júdice, ou seja, a pessoa que concorre com recurso, para ela é permitido fazer todos os atos de campanha, inclusive vai ter horário de TV, rádio, vai participar de debates, vai poder fazer todos os atos de campanha e de propaganda eleitoral, ficando que a validade dos seus votos dependentes do reconhecimento ou do deferimento do registro. Então, a pessoa que está sob júdice, se ao final dos recursos reconhecer que ela poderia se candidatar, ou seja, deferir o registro, aí os seus votos são válidos. Se nesse caso ela correu sob júdice, realizou todos os atos de campanha, apareceu na urna, os seus votos na contabilização oficial do TSE até o julgamento dos recursos fica zerado, tá certo? Fica zerado. Por quê? Lá no final, se mantiver o indeferimento do registro, esses votos são nulos e não são contabilizados como votos válidos, tá certo? Então, no próximo vídeo, veremos um pouquinho sobre campanha eleitoral. Tranquilo? Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado.